Olá, alma preciosa aos olhos do Deus vivo. Esta manhã simples é um limiar, e os limiares têm uma linguagem. Dizem que se deixa uma sala e se abre outra, que se atravessa um entremeio onde tudo pode ser colocado em seu justo lugar. O Salmo 121 é um salmo de subida, um cântico daqueles e daquelas que avançam, peregrinos e peregrinas de um cotidiano real, nem idealizado, nem dramático. Ouvimos nele uma respiração que começa por levantar os olhos. Como quem tira a cabeça do nevoeiro para se reorientar, levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Salmo 121, versículo 1. Recebe esta pergunta como uma graça. Ela não é suspeita, é lucidez. Ela recusa contar a si mesma que tudo se sustenta apenas pela força dos pulsos. Reconhece humildemente que um dia se abre melhor quando se abre sob uma guarda. Levantemos, pois, os olhos, não para fugir da terra, mas para situar a nossa marcha, porque a resposta segue imediatamente, clara como a alvorada. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículo 2. A intenção desta manhã está aí, simples e profunda. Acolher o dia, não como um teste de desempenho, mas como um caminho, acompanhado. Não se trata de se prometer uma estrada sem cascalho, mas de receber uma presença que guarda. O Salmo escolhe uma palavra e repita como um sino que toca a intervalos regulares. Guardar, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Salmo 121, versículo 3. Aquele que te guarda não dormirá. Salmo 121, versículo 3. O Senhor é aquele que te guarda. Salmo 121, versículo 5. O Senhor te guardará de todo o mal. Salmo 121, versículo 7. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Salmo 121, versículo 8. De tanto ouvir este verbo, a alma aprende outra maneira de caminhar, nem tensa, nem incauta, responsável e acoberto. A nossa intenção é, portanto, dupla. Primeiro, acolher honestamente a estação que atravessamos. Talvez o espírito esteja carregado de emales atraçados, de reuniões com contornos difusos, de relações para recompor, de números que é preciso escrever por extenso e de decisões que já não podem esperar. Talvez, pelo contrário, reine uma calma frágil, onde se receia que a próxima notícia a venha quebrar. Em ambos os casos, o Salmo convida-te a levantar os olhos antes de te debruçares sobre a agenda, não para te distrair, mas para te reorientar. O socorro vem do Senhor, artífice dos céus e dos solos, aquele que tem suficiente saber-fazer para sustentar juntos a abóbada vasta e o grão de areia. Depois, orientar ativamente o coração para a guarda de Deus, recusando dois abismos: a presunção que brincaria com o perigo em nome de uma promessa mal compreendida, e a paralisia que renunciaria a agir sob o pretexto de que tudo depende de Deus. Entre estas duas margens, o Salmo propõe um caminho praticável. Avançar sob a guarda. Ouve a música do texto. Ela não lisonjeia nem o medo, nem o orgulho. Instala uma vigília. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Salmo 121, versículo 3 não significa que nunca tropeçarás no sentido literal. Significa que a tua marcha não será entregue à fatalidade. O Senhor coloca uma mão firme sobre a oscilação interior, sobre a tentação de se dispersar, sobre a vontade de resolver pela velocidade o que exige fidelidade. Eis que não dormita, nem dorme aquele que guarda Israel. Salmo 121, versículo 4, não te trata como uma criança inquieta. O versículo tranquiliza a tua memória. A vigilância de Deus não é nem intermitente, nem caprichosa. Não és obrigado ou obrigada a manter o mundo acordado para que ele não desmorone enquanto dormes. Podes dormir, porque Deus vela. Eis uma ética da manhã: trabalhar com seriedade, descansar com confiança. O Salmo não é ingênuo. Nomeia aquilo que nos nossos dias queima e morde. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Salmo 121, versículo 5. No país de sóis ardentes,
A sombra não é um luxo, é a condição de uma marcha que dura. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Salmo 121, versículo 6. A imagem fala dos excessos de calor como das exposições subtis, dessas fadigas visíveis como de influências mais discretas que desregulam o sono e perturbam o pensamento. Deus não promete a ausência de intempéries, promete uma sombra ajustada, uma proximidade que regula. Esta sombra não é uma câmara obscura, é uma frescura que permite continuar. Assim, a intenção da manhã não é arrancar-te as tuas tarefas, mas fazer-te entrar nelas a coberto, nem a bruta, nem a pinéia concretamente. Como acolher esta guarda sem se tornar passivo ou passiva? Deixando o Salmo oferecer-te 3 gestos simples. Primeiro gesto, olhar em frente e dizer. O Salmo começa com uma questão dirigida ao real. De onde virá o socorro? Ele não esconde a necessidade de ser ajudado ou ajudada. Confessa alto. Podes, desde a abertura do dia, nomear diante de Deus aquilo que pede um socorro, uma escolha complexa, uma palavra a colocar, uma tentação que ronda, um cansaço que te torna irritável, um temor que te mantém sob seu polegar. Depois dizer a resposta que põe ar de novo: o meu socorro vem do Senhor. É mais do que uma frase, é um deslocamento de autoridade. Desalojas o medo que se tinha sentado à tua secretária. Devolves a Deus a cadeira principal. Segundo gesto, receber a vigília. Aquele que te guarda não dormirá. Salmo 121, versículo 3. Este versículo ajuda-te a distinguir entre as tuas responsabilidades e o que não te pertence. Podes, por um despertador, não manter o planeta acordado. Podes preparar o que depende de ti, não manipular as decisões alheias. A vigília de Deus liberta-te da compulsão do controlo. Torna-te disponível para a fidelidade nas pequenas coisas. E se a ansiedade apontar, opõe-lhe outra guarda. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. A paz torna-se sentinela à porta dos teus pensamentos. Filtra o que deve entrar, recalibra o que se impõe com estrondo, retém o que precisa de um tempo de silêncio. Terceiro gesto: santificar os limiares. O Salmo termina como começou, com uma frase que cheira ao cotidiano: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121, versículo 8. Saídas e entradas. Portas de casa, primeiro e-mail enviado. Última frase dita trajeto. E regresso tomada de palavra e escuta. Esta manhã, pede a graça de limiares consagrados. Sair sem pânico, voltar sem amargura, confiar a abertura de um dossiê, o fechar de uma conversa, a conclusão de uma decisão. A guarda de Deus saberá sair frequentemente aí. Na qualidade de um limiar atravessado, a intenção desta manhã será, portanto, pastoral e profética. Pastoral, porque cuida da alma, desmamando-a do rumor e alamentando-a de uma palavra que vela. Profética, porque declara sobre o dia os verbos do Salmo. Sem fanfarra nem promessas materiais e realistas. Deus guarda, Deus vela, Deus faz sombra, Deus governa os limiares. Entre estes verbos, a tua responsabilidade encontra o seu lugar. Agir com retidão, falar verdade sem magoar, colocar limites que protegem a dignidade, acolher a correção, se ela vier, agradecer sobriamente quando uma porta se abre. Talvez ouvis-te responder interiormente: e se eu vacilar mesmo assim? O Salmo não diz que nunca escorregamos. Diz que Deus não permitirá que o passo se desfaça. Haverá tropeções, não haverá fatalidade. Deus retoma a mão, reorienta, levanta. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. O socorro não significa que a angústia não exista. Significa que ela não tem a última palavra. Desde esta manhã, podes caminhar com esta gramática: dificuldade reconhecida, socorro confessado, passo ajustado para selar a intenção.
Deixa subir uma oração breve, para que a palavra se torne sopro e o sopro se torne passo. Senhor, levanto os meus olhos não para fugir da terra, mas para te ver acima das minhas horas. Salmo 121, versículo 1. O meu socorro vem de ti, Criador dos céus e dos solos. Salmo 121, versículo 2. Não permitas que os meus pés vacilem. Vela sem cessar sobre o meu caminho. Salmo 121, versículos 3 e versículo 4. Se a minha sombra, a minha mão direita, tempera-o que queima, ilumina-o que perturba. Salmo 121, versículo 5 e versículo 6. Guarda-me do mal, guarda minha alma, guarda os meus limiares, saídas e entradas, hoje e para sempre. Salmo 121, versículo 7 e versículo 8. Confio em ti de todo o meu coração. Endireita as minhas veredas. Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Guarda o meu coração e os meus pensamentos com a tua paz. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. C. A minha orientação interior faz da minha marcha um serviço, da minha palavra um bálsamo, dos meus gestos uma justiça suave. Amém. Eis o nosso acolhimento e intenção, não um entusiasmo forçado, mas uma posição. Olhos levantados, coração guardado, passo ajustado. Avançaremos no que segue, deixando o Salmo desdobrar a sua arquitetura, versículo após versículo, para que a guarda de Deus cesse de ser um conceito e se torne uma habitação. Por agora, guarda esta frase no teu sopro. O meu socorro vem do Senhor. Repita suavemente quando abres um dossiê, transpões uma porta, discas um número, entras numa sala. Deixa menos a pesar, mais do que o rumor, mais verdadeira do que o humor. Sob esta frase, não estás sozinho, nem sozinha. Estás acompanhado ou acompanhada. E a estrada, sem se tornar mágica, torne-se praticável. Esta passagem inaugura uma maneira de viver amanhã, olhando mais alto do que o que cansa, mais longe do que o que inquieta. Não se trata de negar a realidade dos montes, esses obstáculos, esses cumes, esses desafios que por vezes barram o horizonte, mas de decidir o que se fará com o olhar. Os montes existem, mas não são a fonte do socorro. Apenas recordam que o socorro vem de acima deles. O salmista levanta os olhos, não para procurar um espetáculo, mas para reconhecer um eixo. Esta elevação interior é o primeiro ato de fé do dia. É um gesto simples e soberano. Endireitar o olhar quando tudo empurra para o baixar. O socorro não vem do hábito, nem das certezas humanas, nem dos sucessos passados. Bem do Senhor, Criador dos céus e dos solos, aquele que conhece a mecânica íntima do mundo e da alma. Desde então, crer já não é agarrar-se a um acaso favorável, é confiar-se a uma presença ordenadora que age sem vacilar. As palavras que seguem: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, carregam uma nuance preciosa. Deus não promete a ausência de calhaus na estrada, mas a estabilidade interior do passo. Mesmo que a superfície seja irregular, mesmo que a encosta seja áspera, o pé não se desfaz. Pode tremer, pode escorregar ligeiramente, mas reencontra o apoio, porque a mão do guardião o acompanha. No vocabulário bíblico, o pé evoca a marcha moral e espiritual. Assim, quando Deus impede o pé de vacilar, impede a pessoa de se afastar do caminho justo. A guarda divina é menos uma cerca do que uma orientação contínua. Depois vem a frase que inverte as angústias noturnas: aquele que te guarda não dormitará. No mundo antigo, a noite era sinônimo de vulnerabilidade. Os guardiões podiam adormecer e tudo se desmoronaria. Mas Deus, Ele não fecha os olhos. Ele vela quando dormes, observa quando trabalhas. Vou que se tramas antes que tenhas consciência disso. É uma vigília sem fadiga, uma atenção sem tréguas. Podes descansar porque um outro vela melhor do que tu. Texto dirige-se depois ao povo inteiro. Eis que não dormita, nem dorme aquele que guarda Israel. Esta extensão do tu ao nós dá uma dimensão comunitária. A proteção divina não é apenas uma experiência individual,
É um princípio coletivo de preservação. Deus não guarda um indivíduo isolado. Guarda a memória, a linhagem, a fé transmitida. É por isso que este salmo foi cantado pelos peregrinos que subiam a Jerusalém. Cada passo individual participava na marcha do povo, e a vigilância de Deus cobria todos os passos. Meditar estes versículos é aprender a confiar sem ingenuidade. Deus vela, mas não para dispensar da responsabilidade. Ele vela para que a vigilância humana se exerça na paz. Assim, a manhã torna-se o lugar de um duplo olhar. Levantar os olhos para o Criador e baixar os olhos sobre a sua estrada, sabendo que os dois se reencontram. Quando a dúvida murmura, que ninguém te ajuda. Repete interiormente: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando o cansaço ameaça desvair-te do bem, rides, ele não permitirá que os meus pés vacilem. Quando a solidão pesa no meio do ruído, respira esta promessa: aquele que me guarda não dormita nem dorme, e deixa a consciência desta vigília divina sossegar o teu passo, estabilizar o teu sopro e redar sentido ao dia que começa. O Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121, versículos 5 a 8. Estes versículos terminam o Salmo como uma bênção de viagem, uma proteção contínua que acompanha os passos humanos no pó do mundo. A imagem é sóbria. Um Deus que guarda, não desde um trono distante, mas desde a proximidade de uma sombra à mão direita. É a figura da fidelidade invisível, aquela que se mantém ao lado, que não se impõe, mas que age. Estar à mão direita significa, na linguagem bíblica, ser o sustento imediato, a presença ativa. O salmista não diz: o Senhor é o teu escudo diante de ti. Isso suporia um combate frontal. Ele diz: o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Isso supõe um companheirismo constante. A sombra protege do sol, símbolo das pressões visíveis, das queimaduras do sucesso, das exposições demasiado fortes. A sombra é a medida de Deus no coração dos excessos humanos. O sol do dia pode representar as atividades, as responsabilidades, os desafios, tudo o que empurra para se ultrapassar até o esgotamento. O Senhor não impede o dia de vir. Inscreve nele a sua frescura. Não retira a luz. Deposita nela uma regulação. Quando o teu zelo ou a tua angústia queimam com demasiada força, a sombra de Deus tempera sem sufocar. E quando a noite cai, o texto acrescenta: a lua não te molestará de noite. Não é uma imagem poética sem sentido. É um símbolo espiritual. No pensamento antigo, a lua podia influenciar as emoções, desregular os humores. Esta menção sugere que Deus protege não só do calor exterior, mas também das desregulações interiores. Os pensamentos giratórios, as inquietações noturnas, os cenários mentais que roem a paz. Por outras palavras, Deus guarda do exterior e do interior, do visível e do invisível. Depois vem esta frase simples e poderosa: o Senhor te guardará de todo o mal. Todo o mal. Não significa que nunca conhecerás contrariedade, dor ou perda. Significa que o mal não te possuirá. Poderás atravessar a dor, mas ela não se tornará a tua definição. Poderás cruzar a tentação, mas ela não se tornará a tua identidade. Poderás sofrer a injustiça, mas ela não roubará a tua dignidade. Deus guarda a tua alma, não o teu conforto, mas a tua essência, o teu centro, a tua verdade. É isso que o texto precisa imediatamente: guardará a tua alma. A alma, na linguagem bíblica, é o sopro, a pessoa inteira, a zona da escolha e do desejo. Deus guarda a alma para que ela permaneça viva, flexível, sensível. Quando as desilusões a quereriam enrijecer, Ele mantém-na aberta. Quando as feridas a quereriam fechar, Ele mantém-na receptiva. Quando a amargura ameaça, Ele derrama um bálsamo invisível.
A guarda de Deus não é uma cerca, é uma vigilância amorosa. Uma mão posta sobre a porta do coração para que nada de destrutivo lá entre e nada de vital saia sem a sua bênção. Finalmente, o salmo termina como começou, mas num registro mais íntimo, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Estas palavras contêm toda uma filosofia do cotidiano. Deus não é apenas o Deus das grandes etapas, das crises espetaculares ou dos milagres brilhantes. É aquele que acompanha as transições ordinárias. Sair de casa, ir trabalhar, voltar, descansar, recomeçar. Ele guarda o movimento, abençoa os limiares. Não te encerra numa segurança imóvel. Envia-te sob uma proteção móvel. A saída é a coragem de avançar, apesar da incerteza. A entrada é a capacidade de voltar sem perder o ânimo. Desde agora e para sempre. Acrescenta a dimensão de continuidade. A guarda divina não tem estação. Não se interrompe entre 2 domingos, nem entre 2 sucessos. Acompanha-te no fundo do banal, lá onde se forjam as atitudes silenciosas. Estes 4 versículos são, portanto, um selo de estabilidade espiritual. O crente ou a crente não é prometido ou prometida a ausência de risco, mas a presença de um guardião. É toda a nuance. O mundo continua a ser o mundo, mas a travessia muda de textura, torna-se praticável. Quando meditas estas palavras, podes dizer em voz alta: o Senhor é aquele que me guarda, Ele é a minha sombra, a minha mão direita. O sol não me queimará, a lua não perturbará a minha paz. O Senhor guarda a minha alma. Ele guarda as minhas saídas e as minhas entradas. Hoje, amanhã e sempre. É mais do que uma oração. É uma posição interior. O Salmo 121 coloca-te no teu lugar. Não no centro do mundo, mas no centro do olhar de Deus. E é o único lugar seguro de onde partir. Senhor, esta manhã, levanto os meus olhos para ti. Recuso começar este dia encerrado ou encerrada no ruído, oprimido ou oprimida pelos meus próprios pensamentos. Olho para os montes, esses desafios que me ultrapassam, essas situações que não controlo, e escolho colocar esta questão com fé: de onde me virá o socorro? E imediatamente respondo à minha alma: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, convido-te a retomar o primeiro lugar na minha consciência. Devolvo-te a direção dos meus passos, das minhas decisões, das minhas emoções. Não permitas que os meus pés vacilem hoje. Impede-me de tropeçar nas pedras do desânimo, nas palavras mal colocadas, nas tentações subtis que se escondem na rotina, quando a minha marcha se torna incerta. Que a tua mão me estabilize. Quando os meus pensamentos se dispersam, que a tua voz reúna a minha atenção. Creio que tu não dormitas. Creio que o teu olhar vela enquanto eu durmo e que continua a velar quando eu trabalho. Agradeço-te por esta vigilância invisível, por esta vigília constante que não tem nada de automático. Estás presente, atento, benevolente. Vês-me quando rio, quando me calo, quando luto. E mesmo quando me julgo sozinho ou sozinha, tu permaneces ao meu lado como uma sombra, à minha mão direita. Ofereço-te esse dia, Senhor, com o que ele contém: os imprevistos, os encontros, as palavras, os silêncios. Que a tua sombra me proteja do sol ardente do desempenho, da ira e do estresse. Que a tua paz refresque os meus pensamentos quando as pressões se acumulam. Protege-me também das influências da noite, do cansaço do coração, do medo silencioso que murmura. Faz da tua sombra não uma fuga, mas um refúgio onde posso respirar. Declaro que tu me guardas de todo o mal. Guardas a minha alma quando falo, quando sirvo, quando me mantenho tranquilo ou tranquila. Guarda-me da amargura que se instala, da crítica que envenena, da dúvida que desgasta. Que a minha alma permaneça clara, flexível e sensível à tua voz. Guarda o meu olhar puro, a minha intenção reta, os meus gestos justos. Ensina-me a responder sem dureza, a amar sem ingenuidade, a ouvir sem me perder.
Confio a tua aliança às minhas saídas e às minhas entradas. Abençoa os meus passos que saem de casa. Abençoa os meus passos que lá voltam. Abençoa as minhas mãos quando trabalham. Abençoa o meu descanso quando ele vem. Que a minha saída seja na paz, não na precipitação. Que a minha entrada seja na gratidão, na queixa. Quero viver este dia contigo como companheiro de estrada, não como um espectador distante. Tu guardas o que te confio. Também eu te confio tudo. Senhor, guarda-me presente a minha vocação. Ser uma luz suave, não uma chama que devora. Ensina-me a abençoar discretamente, a servir sem ruído, a caminhar sem me glorificar. Que a minha presença seja uma paz que sossega, não uma agitação que dispersa. Se a ira me quer ganhar, recorda-me a tua calma. Se o medo me quer invadir, recorda-me a tua vigília. Se o desânimo me quer apagar, sopra de novo sobre a minha lâmpada. Proclamo que és o meu guardião, a minha sombra fiel, a minha cobertura constante. Caminho sob o teu olhar e a tua mão direita. Não permites que o mal me destrua, nem que o cansaço me faça esquecer a fonte. Ainda hoje, guarda as minhas relações, os meus projetos, as minhas palavras, os meus pensamentos. Torna-me sensível às tuas direções, pronto ou pronta a obedecer ao teu murmúrio. E quando a noite voltar, que eu possa dizer: guardaste a minha saída, guardaste a minha entrada, guardaste a minha alma. Amém, declaro, ao levantar deste dia, que a minha primeira ação não é a precipitação, mas a consagração. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Salmo 121, versículo 1. Não me iludo sobre as minhas forças, nem sobre os meus hábitos. Reconheço, humildemente, a minha necessidade de ajuda. E afirmo com segurança: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículo 2. A minha confiança não está nas circunstâncias favoráveis, nem no olhar alheio, nem nos meus cálculos. Está colocada naquele que sustenta juntos a abóbada imensa e o grão de pó, o vasto mundo e o meu dia concreto. Declaro que Deus estabiliza o meu passo. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Salmo 121, versículo 3. Mesmo que o caminho seja irregular, mesmo que a encosta seja áspera, o meu passo interior não se desfará. Posso tropeçar, mas não estou entregue ou entregue à fatalidade. A mão do guardião retoma-me, endireita-me, orienta-me. Hoje, recuso o espírito de derrota e abraço o espírito de fidelidade. Darei o passo seguinte, simples e justo. Sob o olhar de Deus, declaro que Deus vela quando os meus olhos se fecham e quando se reabrem. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormita nem dorme aquele que guarda Israel. Salmo 121, versículos 3 e versículo 4. Recuso a compulsão do controlo que quereria manter o mundo acordado no lugar de Deus. Escolho um trabalho sério, depois um descanso confiante. Durante o meu sono, não estou sem proteção. Durante o meu labor, não estou sem companhia. A vigília divina não é distante, é próxima, atenta, concreta. Declaro que a proximidade de Deus regula as minhas exposições. O Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Salmo 121, versículo 5. A sua sombra não é uma obscuridade que isola, é uma frescura que permite durar. Não me deixarei queimar pelo sol do desempenho, nem secar pelo calor de uma ira inútil, nem aturdir pelo excesso de luz. A mão direita, Deus mantém-se. Isso significa que o seu socorro é imediato, ao alcance do gesto. Recebo esta medida divina, está o temperançal dá ao mal. Este clima onde a verdade permanece sem dureza. Declaro que Deus me protege do exterior e do interior. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Salmo 121, versículo 6. A pleno meio-dia das minhas tarefas, ele poupa-me a queimadura das sobrecargas que esmagam. No coração da noite, poupa-me as desregulações interiores. Esses cenários que roem a paz, essas inquietações que giram em loop. Recebo uma higiene de pensamento guardada pela sua paz. E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. A minha paz não será nem mole, nem frágil. Será sentinela. Declaro que o mal não tem autoridade para me definir. O Senhor te guardará de todo o mal. Salmo 121, versículo 7. Não nego a existência da dor, da injustiça, da tentação. Afirmo que elas não serão a minha identidade. A minha vida não será contada pela amargura, nem pelo medo, nem pelo rancor. Deus guarda a minha essência, preserva a minha dignidade, sustenta a minha vocação. Não estou condenado, ou condenada à dureza para me proteger, nem a torpor para me descansar. Estou guardado ou guardada para amar com verdade. Declaro que a minha pessoa inteira está sob a guarda de Deus, guardará a tua alma. Salmo 121, versículo 7. A minha alma, menos o meu sopro. As minhas afeições, os meus descerros, não será anestesiada pelo cansaço, nem manipulada pelo rumor. Escolho o caminho da alma viva, sensível à voz de Deus, flexível para aprender, firme para dizer não ao que destrói. Renuncio ao cinismo chique, que protege mal, e recebo a doçura forte, que protege bem. Declaro que os meus limiares são consagrados. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121, versículo 8. Não sairei sob o império do pânico. Não voltarei sob o reinado da amargura. A minha primeira mensagem, a minha primeira palavra, o meu primeiro passo serão colocados sob a paz de Deus. A minha última frase, o meu último gesto, o meu último olhar serão selados pela gratidão. O Deus das grandes coisas, compracei em guardar as pequenas, é lá que a vida se forja. Declaro que o meu socorro não é incerto, é criador. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículo 2. Aquele que cria em direita, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e versículo 6. Hoje, recuso os atalhos tortuosos. Prefiro o caminho tornado praticável pela presença de Deus. Escolho a fidelidade acima do efeito, a clareza acima do brilhante, a verdade acima do rápido. Declaro que a minha responsabilidade permanece, mas já não é esmagadora. A guarda de Deus não anula o meu dever. Liberta-me do pânico. Trabalharei sobriamente. Amarei com paciência. Falarei com justiça. E, quando encontrar um muro, lembrar-me que a minha parte é obedecer, não forçar a porta. Deus tem as dobradiças. Ele guarda, orienta, abranda, acelera. Depositarei o orgulho que quer resolver tudo, como o medo que desiste demasiado depressa.